Vera Magalhães, bom dia para você. Bom dia, Milton. Bom dia, Marcela, ministro, e também todos os ouvintes e quem nos assiste por imagens. Ministro, o senhor acabou de falar dos desafios e da dificuldade sem dourar a pílula, e a gente tem aí no quadro grande uma situação em que o senhor, sendo um petista e sendo muito próximo do presidente, foi colocado no lugar de fazer o papel do policial mau. Para aquilo que o PT quer, que é justamente pôr em prática a agenda e a plataforma social do presidente. O senhor é que tem que dizer não e tem de dizer que aquilo não cabe dentro do orçamento. Essa foi a perspectiva que pautou toda a confecção do novo arcabouço fiscal, e com uma disputa grande para dentro de pessoas que queriam que o senhor fosse mais, vamos dizer assim, complacente com a ideia de se gastar. A proposta que foi para o Congresso, ela agradou em parte ao mercado, mas ela foi considerada ainda frouxa em alguns aspectos. A questão dos contingenciamentos, a questão de não prever nenhuma sanção em caso de não cumprimento das metas. O senhor propositalmente deixou alguns parafusos para o Congresso apertar? O senhor disse, até aqui eu pude ir na briga, agora é com vocês? Bom dia, Vera. Olha, nós fizemos uma proposta muito condizente e muito similar à que eu próprio apresentei em 2018, quando fui candidato a presidente em substituição ao presidente Lula, que não pôde concorrer. Muito parecida. Eu dizia o seguinte, olha, teto de gasto, da maneira como está desenhado, ele não vai sobreviver. Então, às vezes, a gente olha para uma regra e se excita com ela, né? O mercado se excita com ela, fala, agora sim, tudo congelado. Eu falo, gente, não adianta se excitar com uma coisa que não vai acontecer, pro lado do mercado, né? Porque do lado do trabalhador, ele estava vendo ali o seu salário, né, congelado 20 anos e falou, pô, mas que país é esse que congela os meus 20 anos? Eu falei, olha, vamos por uma regra adequada, uma regra moderna, uma regra que nós possamos cumprir, né? Quer fazer a despesa correr abaixo da receita, ou 70%, ou 50%, dependendo de como andar o resultado primário, para dar segurança também para o investidor botar dinheiro aqui, porque a economia, ou você faz um ciclo virtuoso, uma coisa meio que se retroalimenta positivamente, ou você promove uma estagnação da economia, e se você errar muito, você vai para trás. Então, nós queríamos um ciclo virtuoso, em que a despesa corre abaixo da receita, num patamar necessário para promover um ajuste. O que diverge hoje os especialistas? Os sérios, né? Tá cheio de especialistas aí que vou te falar. Mas tem muita gente séria fazendo conta. E eu vejo as pessoas sérias dizendo o seguinte, olha, o prazo de ajuste do arcabouço é maior do que o Haddad está dizendo. Então, não vai levar 4 anos, vai levar 6, vai levar 8. Isso depende muito da receita. Por exemplo, se eu conseguir enfrentar essas desonerações, esses favores do Estado, como esse que você perguntou, estreou aqui perguntando, esse prazo vai ser menor. Por isso que eu sempre digo, eu não consigo imaginar que esse ajuste possa ser feito sem a concorrência dos demais poderes da República. Ou seja, se o Congresso não comprar a agenda, se o Supremo não comprar a agenda, essa agenda não se realiza. Agora, quais as indicações que nós estamos tendo? De que o Congresso e o Supremo compraram a agenda. Nós estamos no 5º mês de governo, o Congresso está aprovando as medidas e o Supremo demonstrou, não só o Supremo, mas o STJ, demonstraram que estão abertos a rediscutir um pacto fiscal para a sustentabilidade das contas públicas. Então, repito, o Executivo é parte da solução, mas ele depende de uma harmonização entre os poderes. E isso está acontecendo. Desculpa, respondendo a pergunta da Vera. Desculpa, Vera, esse prêmio. Imagina. Eu penso que eu tive reunido com o deputado Cajado até na casa do Arthur Lira. E eu vi ali uma pessoa de muito boa vontade. Não é da situação, é de um partido que não é da base do governo, mas eu senti nele uma enorme sensibilidade de encontrar o equilíbrio entre o fiscal e o social. Estou falando isso de boa fé. Não estou elogiando para ganhar o apoio dele. Ele colocou uma série de ideias, ele não falou que está fechado com uma ou outra, mas ele colocou uma série de ideias
para mim e falou: olha, ministro, eu estou pensando em a gente encontrar isso aqui, que isso colocou à nossa disposição para análise. Obviamente que ele é que é o relator, ele que vai tomar a decisão final e vai levar a plenário. Obviamente pode ter emendas que possam ir para plenário também, mas o relatório é muito importante. E eu senti da parte dele um espírito muito aberto de que se tiver que ceder para um lado ou para o outro, para a esquerda ou para a direita, progressista ou conservador, ele vai procurar o caminho do meio, de buscar o equilíbrio entre o fiscal e o social. Não vai comprar a ideia de que um lado tem que ganhar. Porque essa ideia de que um lado tem que ganhar é uma falsa ideia. Essa que é a verdade. Porque sempre quando você erra na calibragem, quem paga é a sociedade. Isso você pode ter certeza. Então, por isso que a calibragem ela tem que ser correta. Porque ou senão você tem inflação, ou você tem desemprego, ou você tem... É a mesma coisa quando você fixa o juro do Banco Central. Se você erra na calibragem, quem paga é a sociedade. E eu estou vendo que, do ponto de vista fiscal, haverá, da parte do Congresso, uma tentativa genuína de colocar o trem nos trilhos, entendeu? Vera Magalhães. Ministro, já que a gente está caminhando para a parte final da nossa conversa, eu queria ouvi-lo ainda sobre a questão do Congresso, da governabilidade, porque ela vai ser importante não só para o marco fiscal, mas também para a reforma tributária e para toda a agenda econômica. O governo sofreu uma derrota essa semana ao tentar alterar por decreto aspectos do marco do saneamento. E isso serviu de alerta para essas votações que vão vir. Queria ouvi-lo se o senhor acha que está tudo bem na articulação política, se o senhor acha que esse desenho de governabilidade, em que partidos têm ministérios e não comparecem com votos, se sustenta no médio e longo prazo, e qual é o papel da equipe econômica nesse xadrez da composição da maioria do governo no Congresso? Bom, começando pelo final, eu penso que a área econômica tem que insistir na tese de que alguns temas não são temas do governo, né? São temas que envolvem toda a sociedade, os empresários, os trabalhadores, a sociedade civil, e, portanto, a gente tem tentado separar uma coisa da outra para fazer a agenda estrutural não ser prejudicada. Não acredito que nós estejamos numa situação de conforto ainda, e explico por quê. O conforto que nós tínhamos, que o país tinha no governo anterior, era o orçamento secreto. E o orçamento secreto ruiu por decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, é isso que aconteceu no final do ano passado. Não se encontrou ainda a fórmula substituta do orçamento secreto. Nós só sabemos que de secreta essa fórmula não pode ter nada. Tem que ser uma fórmula transparente, porque o orçamento secreto caiu. Mas nós não temos um sucedâneo para o orçamento secreto. Ele está sendo construído, né? E com a participação do Congresso, de como, de forma transparente, sem perder, vamos dizer assim, clareza de para onde está indo o recurso público, né? Você garantir a governabilidade. O modelo lá de trás, né? Governo Lula, governo Fernando Henrique, né? De uma coalizão de partidos, está se mostrando também insuficiente. Então, não só o orçamento secreto caiu, como o tradicional presidencialismo de coalizão está demonstrando ser pouco eficaz no momento em que o Congresso ganhou muita prerrogativa em função das emendas impositivas, do chamado RP2, das emendas de comissão. Nós estamos falando de 40 bilhões de reais hoje, em emendas. Mas, metade das quais, quase metade das quais impositiva. E diante de tudo isso que o senhor está dizendo, não demonstra que vai ser muito mais difícil, então, do que parece ser aprovar as regras fiscais, tanto quanto a reforma tributária que o senhor citou aqui, e que havia uma expectativa no segundo semestre de uma votação? Não, nós vamos votar no primeiro, Milton. Nós vamos votar na Câmara. Vamos votar no primeiro qual? As duas. O arcabouço e a reforma tributária. Vamos votar. Vamos votar pelo seguinte, nós estamos fazendo um trabalho... Olha, o Ministério da Fazenda nunca recebeu tanto político. O ministro da Fazenda não gosta muito de conversar com político.
Essa que é a verdade. Você pegar lá, a minha agenda está aberta para o Congresso, porque eu gosto de conversar com deputado e senador para mostrar a importância daquilo, que aquela importância não é para o governo, aquela é uma importância para o país. E eu tenho sentido uma receptividade muito grande. Posso me surpreender negativamente. Não acredito que isso vai acontecer. Eu acredito que a Câmara vai votar em maio a regra fiscal e em junho a reforma tributária. No máximo, primeira quinzena de julho. Vera. O senhor é um político, o senhor falou, o ministro da Fazenda não gosta de receber político, mas o senhor é um político, então isso ajuda um pouco nessa mediação. E sendo um político, eu queria trazer também o acadêmico, aí, o cientista político para a conversa, para entender um pouco como o senhor vê essa correlação de forças ideológicas na sociedade, traduzida no Congresso e que estressa o governo de certa maneira. A sociedade elegeu um governo de esquerda, com uma proposta social de esquerda muito forte, mas colocou lá um Congresso de centro-direita. Em questões como o saneamento, ficou claro que o Congresso não ia topar o governo rever por decreto algo que ele mesmo, Congresso, aprovou. Buscando aí a sua sinceridade que o senhor estava demonstrando nessa eleição. O governo vai ter de calibrar as brigas em que ele vai entrar, ministro? Vale a pena tentar rever coisas que o Congresso aprovou há tão pouco tempo, tipo isso, autonomia do Banco Central, sabendo da disposição ideológica desse Congresso? Porque uma coisa é dizer, o Congresso vai ter de separar o que é governo e o que é estrutural do país, mas querer rever, mudar a ideologia da maioria dos deputados e senadores parece ser enxugar meio gelo, não? Olha, eu acho que sim, e eu penso que nós temos um caminho, né? Eu acredito, né? Eu sou daqueles, né? Só para lembrar que em várias entrevistas sempre defendi a tese de que o Bolsonaro chegaria competitivo na eleição de 2022. Tinha gente que achava que ele ia cair no primeiro ano. Eu falei, não só não cai, como vai chegar competitivo, vai dar trabalho para ser vencido. Porque a sociedade, de fato, estava muito polarizada. Essa polarização ainda existe, mas este governo tem uma tarefa histórica a cumprir, que é fazer o extremismo de direita desinflar, ele perder relevância. Quando ele perde relevância, o governo não vai ser absoluto. Quando a extrema-direita perde relevância, a centro-direita ocupa o seu lugar, o que é ótimo, porque antes uma direita democrática, e no Brasil está faltando, né, isso, do que você ter essa turma medieval querendo voltar para o poder. Então, a tarefa histórica do governo Lula é fazer essa mediação. Então, essa é a minha opinião. E acredito que é do presidente também, pela forma como ele compôs o seu próprio ministério. Então, ele vai, no começo, errar e acertar um pouquinho, mas vai encontrar esse caminho por tentativa e erro mesmo. E o erro não foi nem tão grave, né, que possa colocar em risco essa estratégia. Eu penso que nós vamos encontrar o caminho de isolar o extremismo no Congresso, que vai ficar lá restrito aos seus 25%, 30%, e você trazer a direita democrática, a centro-direita democrática, um projeto de Estado que pode depois até se desdobrar numa disputa entre centro-direita e centro-esquerda, mas na tradição democrática, em que você tem um partido mais liberal, você tem um partido mais social-democrata, desenvolvimentista, e que disputam a eleição e garantem o ciclo político. Eu acho que a tarefa é essa, e por isso que eu vejo com bons olhos a maneira como o presidente Lula compôs a equipe e está conduzindo os trabalhos.